Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa. Queridos, eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Seria de extrema importância que você ouvisse. Em especial aqueles que vai na igreja uma vez ou outra, uma vez ao mês, uma vez ao ano, porque tem crente assim, ou aqueles que às vezes nem vai, fica só em casa ouvindo pela rede social e só ouve aquilo que quer ouvir, aquilo que vai agradar. Todos aqueles que estão falando só o que você quer ouvir, só aquilo que te agrada, só aquilo que vai alegrar teu coração, vou te dizer, estão tudo te enganando. Todos esses que estão fazendo isso, não é Deus que está usando. Eu vou te mostrar aqui, você vai ver que é importante sim a igreja, e você vai ver também que é perigoso, você está colocando em risco a sua vida, a sua salvação, você que não vai. Seria de extrema importância que você ouvisse essa mensagem. Eu já vou adiantar aqui. No final da mensagem você vai ver aqui que tem pessoas, estou falando que tem pessoas, não estou falando todas, estou falando de algumas. Tem pessoas que o diabo tem enganado tanto que o coração, é a Bíblia que vai nos mostrar aqui, o diabo tem enganado tanto que o coração está cheio de demônio e a pessoa nem sabe. Ah, pastor, não tem um demônio. Tomara que não, queridos. Repito, sei que tem pessoas que não, mas há pessoas que não gostam da igreja, outros que nem vai, que tem sim. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção na palavra. Repito, quando eu falo de igreja, não estou falando de qualquer lugar também não, viu, irmão? Que tem lugar que não é igreja, não. Jeremias capítulo 7, versículo 11, muitos lugares que chamam de igreja, de templo, sabe o que o próprio Deus chama? Jeremias 7, 11, covil de salteadores. Jeremias capítulo 7, versículo 11. Mas a mensagem que tenho aqui é de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Redobre sua atenção e você vai ver aqui que o que eu falei, não falei brincando. Há muitas pessoas, repito, não são todas, mas há muitas pessoas que infelizmente o diabo tem enganado tanto que está assim com o coração cheio de demônio. Por isso seria de extrema importância que você ouvisse. Ezequiel 14, versos 3 diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Sabe aquela pessoa que às vezes até vai à igreja, mas vai contaminada, com o coração cheio de maus desígnios. A pessoa que não vai ali por amor a Deus, a pessoa que não vai ali para se libertar, não vai ali por causa da palavra, mas vai ali com interesse em algo. Essas pessoas, Deus está dizendo, acaso permitirei que eles me interroguem? Ou seja, as pessoas que se atrevem à presença de Deus com o coração cheio de maus desígnios, carregando no peito um coração malicioso, um coração raivoso, e vai ali por interesse. Essas pessoas, elas não podem receber de Deus aquilo que desejam, por conta dos maus desígnios do coração. Acaso, no final do verso 3, acaso permitirei que eles me interroguem? Deus até ouve, mas não atende, a não ser que o intuito, o propósito de ir à presença de Deus seja renunciar, seja libertar-se, converter-se. A pessoa que vai à presença de Deus com o intuito de libertar-se, converter-se, arrepender-se, renunciar-se, esse obtém resposta da parte do Todo-Poderoso. Do contrário, alguém pode até se atrever a ir à presença de Deus, mas Deus está dizendo, acaso permitirei que eles me interroguem? O que é isso? Eles vão falar com Deus, mas não vai obter resposta, por conta do coração contaminado. Agora vem a pior parte, no versículo 4, onde eu falei que há muitas pessoas que realmente, a Bíblia, presta atenção no versículo 4, há muitas pessoas de fato que o coração está cheio de demônio. A pessoa acha que está bem, mas não está. Não estou aqui condenando ninguém, queridos. Não estou aqui sepultando ninguém vivo, antes que alguns pensem isso. Eu estou aqui ensinando o que muitos deveriam ensinar e não ensinam. Inclusive você que fica só em casa ouvindo pela rede social aquilo que você quer ouvir.
aquilo que vai amaciar teu ego, aquilo que vai te agradar. Você vai ver aqui no versículo 4 que o diabo está te enganando sim. Você vai ver que o diabo está te trapaceando. Você vai ver que o diabo está te colocando no bolso e você nem está vendo. Olha o versículo 4. Portanto, fala com eles e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos dentro do seu coração, da casa de Israel, está falando do povo de Deus, que levantar seus ídolos dentro do seu coração. O que é isso, levantar os ídolos? É dar lugar a outros aonde Deus deveria ocupá-lo. Isso é dar lugar a outros. E já vou falar sobre isso. Diz assim: e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Ou seja, alguém que vem à presença de Deus, ao profeta, com o coração cheio de maus desígnios, com o coração contaminado, alguém que vem à presença de Deus apenas com interesse em algo e não em se libertar, que vem à presença de Deus, mas não com interesse em se converter, não com interesse de arrepender, de se consertar, de obedecer, com o coração cheio de maus desígnios, com o coração sujo, com o coração contaminado. Deus está dizendo: eu, Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. O que é ídolos? Ídolos é demônio. A Bíblia fala segundo a multidão dos seus ídolos. Repito, ídolo é demônio. E há muitas pessoas que carregam no coração, por exemplo, malícia. Vai contando, começa a contar. Há muitas pessoas que carregam no coração malícia. Há muitas pessoas que carregam no coração mentira. Há muitas pessoas que dão um mau exemplo. Vai contando, cada um é um demônio diferente. Outros carregam mau testemunho, outros a ignorância, outros a rebeldia, outros a desobediência, outros a vaidade, outros o engano, vício, desânimo, fraqueza, infidelidade, adultério, traição. Outros carregam ande maus companhia, outros roubam, outros odeia, outros não perdoa, outros não amam o próximo, outros não têm controle, outros andam na dureza de coração, outros são fofoqueiros, outros são falsos, outros são caloteiros, outros carregam no peito um coração raivoso, outros carregam nervosismo, outros carregam angústia, a opressão, depressão, tristeza, aflição. Outros muitas das vezes adoram a imagem. Os irmãos católicos, prestem atenção nisso, que adora a imagem, também é demônio. Escândalo, usa o nome de Deus em vão. Tudo isso são demônios diferentes um do outro, entre tantas outras coisas. Tem gente que carrega tudo isso em uma única pessoa. Imagine quantas pessoas carregam tudo isso e muito mais. Para você entender, eu vou em Marcos capítulo 5, versículo 13. Você vai ver que lá em Marcos 5,13 houve um homem que tinha aproximadamente aí de 2.000 ou até mais que isso de demônio no coração de uma única pessoa. Marcos 5,13, olha o que diz aqui. Aliás, eu vou ler o 5,2 e o 13. Marcos capítulo 5, versículo 2 diz assim: ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Olha o versículo 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, com S no final, porque eram muitos, entraram nos porcos, e a manada que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Isso se refere aqui a um único homem, uma única pessoa que estava ali, possuída por todos esses demônios. E ele pediu para Jesus que não mandasse para fora do país, da cidade, mas que permitisse que entrasse nos porcos, que era cerca de 2.000 porcos. E Jesus permitiu. Quando eles entrou nos porcos, desceu ladeira abaixo, morreram todos afogados. Se era cerca de 2.000 porcos e morreram todos afogados, era cerca de 2.000 demônios que estavam numa única pessoa, porque tudo isso estava numa única pessoa. Saiu e entrou nesses 2.000 porcos. Todos morreram afogados.
E é assim que o diabo faz quando a pessoa não gosta de ir para a igreja aprender, quando vai uma vez ou outra, ou aqueles que nem vai, os demônios vão ocupando nelas o lugar que Jesus deveria ocupar, e assim os demônios vai afligindo, os demônios vai sufocando, os demônios vai oprimindo, vai castigando, vai colocando a fraqueza, vai colocando a tristeza, vai colocando o desânimo, vai colocando ódio, vai colocando a raiva, vai colocando a malícia. Assim o diabo vai tornando as pessoas refém cativeiro, pessoas que muitas vezes vai à igreja uma vez no mês, uma vez no ano, outros que nem vão. São pessoas que o coração, a Bíblia diz aqui, está cheio de demônio no final do 4. Essas pessoas vêm Deus diz, eu, Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Como eu falei dos irmãos católicos lá em Salmo 115, 7. Só você que é católico, que lá você vai ver que não se pode adorar a imagem mesmo não. Salmo 115, 7. Aliás, deixa eu ir lá. Salmo 115, 7. Isso os padres não falam, né? Deveriam. Salmo 115, a partir do 4, aliás, diz assim, ó: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, não fala, tem olhos, não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpa, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles, os que fazem e quantos neles confiam. Não se pode adorar a imagem, não se pode se prostrar para a imagem, só se prostra para o Todo-Poderoso e para mais ninguém. Por que os padres não ensinam sobre isso? Por que vão na contramão da Bíblia? Por que aquele que diz que é líder da Igreja Católica não ensina? Fica inventando, ultrapassando a palavra de Deus, aprovando que a palavra de Deus não aprova, querendo estar acima do Todo-Poderoso. Vou repetir o que falei esses dias: ninguém está acima de Deus. Ai daquele que se atreve a querer estar acima do Todo-Poderoso. Vai ver qual é o resultado desses. Então cuidado você que não gosta de ir à igreja, ou que vai só de vez em quando, ou outros que nem vai. Você está dando lugar a demônio. Te mostrei aqui em Marcos 5,13. Uma única pessoa tinha aproximadamente 2.000 demônios. E as pessoas que não gostam da igreja, os demônios vão ocupando nelas o lugar que Jesus é quem deveria ocupar. Se eu fosse você que vai na igreja de vez em quando, ou que nem vai, corria para a igreja o quanto antes. Porque quanto menos você for, mais demônio vai ocupando em você o lugar que Jesus deveria ocupar. É doloroso isso, mas é a Escritura. Não fica aí ouvindo só o que lhe agrada, só o que você quer ouvir, indo pela teoria da conspiração, ouvindo só aquilo que vai agradar o teu ego, amaciar o teu ego, aqueles que falam só o que você quer. Tem que falar a verdade, não ficar atrás de campanha, aquele monte, não, tem que falar a verdade para as pessoas. Pregar a verdade para elas, pregar conversão, pregar a verdade, libertação, renúncia, ensinar que quando elas não vão à igreja, elas estão correndo risco. Não ficar amaciando o ego de são mentirosos, são os hereges. Esse negócio de coach, são os hereges que ficam agradando as pessoas, discordando da palavra para falar aquilo que os outros querem ouvir. São hereges, é isso que são. Olha o versículo 6. Portanto, diz a casa de Israel, que é o povo de Deus, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Se apartar dos ídolos e virar as costas para as abominações. Porque no versículo 7, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, ou que não aceitar a palavra, se afastar do Todo-Poderoso, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Aqueles que vêm até a igreja, até o templo, ao profeta para consultar Deus, com relação à resposta para determinadas pessoas, Deus diz assim que ele, o Senhor, responderá essa pessoa por ele mesmo. Ou seja, ele permitirá que esse alguém possa colher de acordo com o que no coração carrega. Então muitas pessoas que estão sem resposta, muitas pessoas que Deus não está respondendo,
Muitas pessoas que até estão orando, só que estão sem resposta da parte do Todo-Poderoso, é por conta do que carrega no coração. Então cuidado com o seu coração. O coração tem que ser a morada do Espírito. O coração tem que ser o lugar de habitação do Todo-Poderoso. Não pode ser lugar de demônio. Mas infelizmente há muitas pessoas que estão carregando dentro de si os ídolos e não a presença de Deus. E nós temos que carregar conosco a marca do Espírito Santo e não a marca do mundo, como infelizmente muitos estão carregando. Muitos e muitos ídolos, muitos e muitos demônios estão ocupando em muitas pessoas o lugar que o Todo-Poderoso é quem deveria ocupar. Por isso diz no final do versículo 4. No final do versículo 4 do capítulo 14, né? Vindo eles, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. É Deus dizendo que tem muitas pessoas que estão carregando muitos demônios, em vez de carregar consigo a marca do Espírito Santo. Olha o versículo 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, Senhor, quem enganei esse profeta. Tem que saber entender isso aqui, não é que Deus engana os outros. É que Deus permite, é que Deus deixa que as pessoas sejam enganadas através daqueles que estão sendo enganados pelo adversário também. É disso que a Escritura está se falando. Eu, o Senhor, que enganei esse profeta, estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Veja que quando alguém vem todo errado à presença de Deus, quando alguém parece uma vara verde, de tão torta, quando alguém vem com o coração cheio de mau desígnio, mal intenção, contaminado, e o propósito não é se converter, não é se consertar, vem porque está precisando de algo, e aí você chega na igreja e o profeta fica profetizando bênção, ou a profeta fica só falando coisas agradáveis com as pessoas que ouvir. Não é Deus que está usando, não. A Escritura está dizendo aqui no versículo 9 do capítulo 14 de Ezequiel. Aqueles que falam que as pessoas querem ouvir, elas estão toda errada. Em vez de pregar arrependimento, renúncia, conversão, em vez de pregar libertação, em vez de pregar para que as pessoas se arrependam, fica agradando, falando aquilo que é agradável, procurando agradar as pessoas, procurando amaciar o ego das pessoas. Deus está dizendo: eu, Senhor, o enganei. Ou seja, é Deus deixando aquelas pessoas serem enganadas através daquele que está sendo enganado também. Tem que pregar a verdade sempre, pregar a renúncia, a conversão, arrependimento. A igreja é para isso. Igreja não é para campanha, igreja não é para agradar os outros, igreja não é para amaciar o ego de ninguém, igreja não é para fazer a vontade de ninguém. Igreja não é para você pôr as pessoas no colo e ficar amaciando elas, alisando. Igreja é para se pregar renúncia, arrependimento, pregar o amor ao próximo, pregar o perdão, pregar a conversão. Igreja é para isso. Olha o versículo 10. Para finalizar: ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Ou seja, quando alguém está errado, vem à presença de Deus, não para se converter, não para se consertar, está precisando de algo, e aquele que está no altar, seja ele ou ela que está no altar, agrada as pessoas, fica profetizando, amaciando o ego, se torna culpado um do erro do outro. O membro se torna culpado do erro do pregador que está no altar, e o pregador se torna culpado do erro do membro. Um se torna culpado pelo erro do outro. Olhe para mim, muitos, não vou dizer todos, mas muitos que estão me ouvindo. Será que você não está sendo culpado do erro do seu líder? E o seu líder, será que não está sendo culpado do seu erro também? Quando a pessoa está dentro da igreja errada e a liderança está errada, se torna culpado um do erro do outro. Os dois, ambos se tornam culpados de ambas partes, porque estão consultando a Deus através de alguém que está errado, e aquele alguém que está errado está falando também com as pessoas que ouvem. Se torna culpado um do erro do outro, embora os dois serão cobrados de igual modo, tanto o membro como o que prega, porque os dois estão concordando um com o erro do outro. Então cuidado para você não ser culpado pelo erro dos outros depois. Seja você pregador, ser culpado do erro das ovelhas, e as ovelhas ser culpado pelo erro daqueles que estão no altar. Um será culpado do erro do outro. Tá bom? Que você possa refletir nisso e entender, conforme diz da mensagem, que o coração tem que ser morada do Espírito Santo e não morada de demônio. E finalizo com uma pergunta para alguns, não vou dizer para todos, mas para muitos que estão me ouvindo. Repito, não para todos, mas para muitos. Quantos ídolos será que muitos que me ouvem estão carregando no coração? Que você possa pensar nisso.
Entender que você não tem que ser culpado do erro dos outros e nem os outros culpados do seu erro. Basta fazer aquilo que é certo, não carregar maus desígnios no coração. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Boa reflexão. Entenda a importância da igreja. O porquê que tem que a igreja. É necessária a igreja. E que você comece a ir para a igreja a partir de hoje. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.